Hebreus capítulo 2. Hoje nós vamos desenvolver os versos 5 a 9, dando continuidade à exposição de Hebreus. Eu gostaria de lembrar e situar os irmãos, mais uma vez, o que está acontecendo aqui em Hebreus. O escritor de Hebreus está mostrando a excelência do Evangelho que foi pregado por Cristo Jesus. E nós vamos perceber que o que está acontecendo aqui é a mesma coisa, ou semelhante, aos problemas que a igreja sempre teve nesse período de transição do judaísmo para o cristianismo. Em que alguns irmãos judeus, ou chamados de judaizantes, que não conseguiam se desvencilhar aqueles símbolos que apontavam para Cristo. Os problemas que esses irmãos causaram na vida da igreja, na vida de alguns irmãos, como Paulo, Pedro e muitos outros, nós vemos escritos aí na Escritura. Gálatas mostra isso muito claro. A igreja da Galácia se tornou uma igreja apóstata praticamente, quando ele fala que eles estavam se apartando ou desertando do Evangelho. Eles estavam em franco progresso para a apostasia, abandono daquilo que foi pregado. E simplesmente porque queriam voltar às antigas práticas da circuncisão e todos aqueles cerimoniais do Velho Testamento que apontavam para Cristo e para a simplicidade do Evangelho culto ali no Novo Testamento. E aqui não é muito diferente, porque nós estamos vendo alguns querendo se apartar desse Evangelho, querendo voltar às práticas judaicas, ou pela facilidade, que ali no contexto da própria perseguição, ou fascinados pela pomposidade e por tudo aquilo que o Velho Testamento apresentava, que apontava para a glória de Cristo. E o escritor de Hebreus, ele começa fazendo essa relação de Deus falando no Velho Testamento, através dos profetas, através dos anjos, e agora ele falando do próprio Cristo. Nós vamos perceber que por trás de Hebreus, por mais que esse não seja o tema de Hebreus, nós vamos perceber que a justiça provém da fé em Cristo Jesus. Todos aqueles rituais do Velho Testamento apontavam para Cristo. Os profetas, por mais grandiosos que fossem, apontavam para aquele que era maior e mais supremo entre todos os homens. Jesus Cristo homem. Nessa passagem aqui, na continuidade dessa argumentação do Senhor Jesus sendo apresentado como superior a toda e qualquer coisa, a toda e qualquer criatura, nós vamos perceber que Cristo torna-se o Filho do homem para que pudéssemos ser filhos de Deus. Carregou os nossos pecados para que pudéssemos ser participantes da sua justiça. Tomou nossa natureza para que pudéssemos ter a sua natureza. Tornou-se homem a fim de restaurarmos tudo o que havíamos perdido. Anteriormente, nós podemos ver o escritor de Hebreus demonstrando que Cristo é o próprio Deus, portanto, maior que os anjos. Então, como podiam eles voltar para uma religião de sombras, se deleitavam no fato da lei ter sido entregue por meio de anjos? Quando o próprio legislador é agora aquele que fala por meio do Evangelho. Não mais por meio de sombras, mas claramente na pessoa dos seus filhos. E aqui poderia ocorrer alguém pensar, e provavelmente isso deve estar por trás, ser Cristo maior do que os anjos como Deus. Entretanto, na condição humana, encarnado, Cristo era inferior aos anjos. Visto que agora, nessa condição, ele se torna um pouco menor que os anjos. Então, como poderíamos defender a sua grandeza nessa condição?
Tendo essa possibilidade, o escritor de Hebreus passa agora a mostrar que, como filho do homem, Jesus também é maior do que os anjos. Stuart Olyott, comentando esse texto, ele vai dizer que aquele que se afasta dele não poderá dizer que virou as costas para quem é grande quanto a sua natureza divina, porém pequeno em sua natureza humana. O que é interessante aqui é que o autor vai dizer, daqui em diante, pois ele vai enfatizar a superioridade de Cristo. Essa superioridade não é cancelada por ele ter vindo como homem, nem por ele ter sofrido como homem, como tal. Mas ele vai nos mostrar a posição do homem a partir do Salmo capítulo 8. Pois o homem como homem não é inferior aos anjos. O verso 5 diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembre, ou o filho do homem que o visite. Apesar, queridos, da dignidade dos anjos, não é a eles que o mundo vindouro estará sujeito. E nós vamos perceber que isso vai ressaltar a dignidade do filho e do homem também. Se nós pensarmos que hoje, glorificado no céu, recebendo as honras divinas, recebendo o louvor e a adoração de todos os anjos, existe um homem sentado ali, que o Cristo humilhado, agora ele se encontra sentado, exaltado, à direita de Deus Pai, como homem também. É um homem Deus. Nós veremos que Jesus, como tal, não poderia, nessa condição, ser menor que os anjos. Mesmo porque os anjos são designados para o serviço dos crentes, para servir aos crentes, e não para reinar sobre eles. Como diz o verso 14 do primeiro capítulo. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ainda Stuart Olyott, parafraseando o verso 5, diz que os anjos jamais governarão. Pode até parecer no momento que eles são superiores a nós, mas isso não altera o fato de que são apenas servos. Lá em Apocalipse capítulo 19, verso 10, ele diz assim: vê, não faças isso, sou conservo teu entre teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Nessa passagem nós nos lembramos quando João tenta se dobrar diante do anjo, por causa de toda a grandiosidade, toda a luminosidade, tudo aquilo que ele tinha contemplado. E aí o anjo diz para ele assim: não se prostre diante de mim, eu sou servo como você. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor, Deus sujeita o mundo por vir. E é interessante a Cristo. E é interessante por quê? Porque a palavra mundo aqui não significa cosmos, mas um lugar habitado. A ênfase está nas pessoas. Ou seja, o autor está olhando para a salvação dos crentes do mundo por vir e a torna parte da era messiânica, no qual Jesus Cristo reina supremo. E nesse contexto, seria relevante lembrar ou trazer à memória dos irmãos, ou dar conhecimento aos irmãos, que naquele tempo muitos judeus acreditavam que o mundo por vir iria estar sujeito aos anjos. E o verso 5 será uma introdução que nos faz pensar: a quem o mundo por vir estará sujeito? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembra, ou o filho do homem que o visite. Vamos para o Salmo capítulo 8. Vamos abrir nas nossas Bíblias, o Salmo capítulo 8. Eu gostaria de ler todo esse capítulo, que não é muito grande.
e nós vamos perceber o que o escritor de Hebreus está querendo dizer aqui. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito. Suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te deve, e o filho do homem que visite. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés, quando lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas do mar. Ao Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O Salmo 8, quando ele diz assim que é o homem, inicia esse salmo fazendo um paralelo com aquilo que ele estava falando do Senhor Jesus ser coroado em glória, reinar sobre os homens. No Salmo 8, Davi vai descrever a glória dos céus, como nós estamos vendo aí. A obra de Deus na criação, olhando para as obras de Deus como instrumentos, como criação das suas mãos. Ele compara as coisas criadas, os corpos celestes, o céu, a lua, as estrelas, a imensidão do universo, com um homem que nada mais é que uma partícula em todo esse universo. Entretanto, não é o tamanho nem o volume que contam, mas a dignidade e o valor, pois o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu creio que isso é uma visão particular minha, uma interpretação minha. Eu acho que o grande espanto do salmista é olhar para a criação e ver a grandiosidade de Deus, se espantar por Deus estar tão envolvido, tão preocupado, se lembrar e ser misericordioso para com o homem, se voltar para ele diante de toda a grandiosidade do próprio Deus. Ao olhar a criação e todo o universo e ver que o homem é pequenininho diante de todas essas coisas, de toda a criação do Senhor, ele não se espanta pura e simplesmente com essa criação, mas se espanta pelo Deus que criou todas as coisas, por essa imensidão, por esse poder, por essa extensão do caráter e do serviço de Deus. Ele está preocupado com nós homens. Está envolvido com nós homens, pecadores. E o escritor de Hebreus vai citar esse texto como um texto messiânico, que era um texto que não era considerado pelos judeus como messiânico. Pois ao olhar para o Salmo capítulo 8, os judeus entendiam, como é verdade, em parte, que ele falava do homem em seu estado ideal, como foi criado. Quando ele cita lá, voltando ao Salmo 8, quando ele cita lá, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, deste domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Na ocasião da criação, o homem recebe domínio sobre a terra, mas desde a queda tem faltado ao homem autoridade para sujeitá-lo. O que nós estamos vendo aqui é que esse salmo é um grande campo lírico a respeito da glória do homem segundo o desígnio de Deus. É uma ampliação da grande promessa de Deus da criação, quando diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra, em Gênesis capítulo 28. O salmo ali não mencione isso, mas foi por causa da queda de Adão que a condição do homem foi mudada. Agora ele tornou-se mortal. No verso 4 lá daquele capítulo, nós vamos ver que o salmista não menciona a mortalidade do homem. Verso 4 do capítulo 8, que é o homem que dele te deve, e o filho do homem que o visite, mas simplesmente vai aparentar, vai demonstrar a sua insignificância aparente.
William Barclay, comentando sobre esse texto, ele diz assim: o homem deveria possuir o domínio sobre todas as coisas, mas não tem. É uma criatura frustrada por suas circunstâncias, derrotada por suas tentações, cercada por suas fraquezas. Aquele que deveria ser livre está aprisionado. Aquele que deveria ser rei é escravo, como disse Chesterton. Uma coisa é certa: o homem não é o que deveria ter sido. E ele continua, e eu quero reproduzir literalmente o que ele diz. Mas então o autor ainda, dizendo, Barclay, vai mais além. A essa situação veio Jesus, ele sofreu e morreu. E porque sofreu e morreu, entrou na glória. E esse sofrimento, morte e glória são em favor do homem. Porque Jesus Cristo morreu para que o homem fosse o que devia ser. Morreu para libertá-lo de sua frustração, sua escravidão, seu aprisionamento e sua fraqueza, para lhe conceder o domínio que devia possuir. Morreu para recriar o homem de maneira que chegasse a ser aquilo que para o que originalmente tinha sido. Perceba uma linha de argumentação aqui do autor. Inicialmente ele diz que o mundo por vir, Deus vai sujeitar esse mundo a Cristo, que era uma sujeição que deveria exercer o próprio homem. O homem deveria sujeitar toda a criação. E essa sujeição que ele fala está relacionada com a ordem da criação, como nós vimos. Quando Deus sujeitou todas as coisas ao homem, o homem seria vice-rei da criação. Pois Deus colocou debaixo das suas mãos todas as coisas. Tudo ele subordinou ao homem. É o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, que diz assim: e Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E é interessante, no desenvolvimento do livro, desses versos, é interessante porque não sabemos ao certo, até um certo momento, se ele está falando do homem de Cristo, até o verso 7. Fizeste por pouco menor que os anjos, de glória e honra coroaste, e o constituí sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. A partir daí, essa profecia vai apontar para o perfeito varão de Cristo. É interessante nós olharmos a expressão que ele usa aqui, por um pouco. Quando ele diz, por um pouco menor que os anjos. Ao dizer por um pouco, a ideia aqui mais aceita é que se refira ao pequeno espaço de tempo. E aí, voltando inicialmente para a ideia inicial do Salmo, o homem participava antes da queda da imortalidade como os anjos, até a sua queda no pecado. Por ocasião da sua ressurreição, da ressurreição de Cristo, o homem será, e da sua ressurreição, o homem será novamente superior aos anjos, porque será imortal como eles. Fizeste por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra do Salmo. Coroaste. O homem, na situação presente, ele não é aquilo que ele deveria ser. Mas hoje, em Cristo Jesus, nós estamos sendo preparados para sermos aquilo que ele é. O perfeito varão. Quando o apóstolo Paulo diz que foi ao céu, ele relatou determinadas coisas, e o homem não é isso que falar. E ao ver, nessa perspectiva, a proposta, o propósito de Deus, ao criar o homem, tornando-o tão exaltado, a ponto de ser comparado ao próprio Deus. Ou seja, veste por um ponto menor, de glória e de honra, coroaste. Nós não temos a concepção
aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Como poder. Nós não temos a mínima concepção, o mínimo entendimento, ainda mais olhando esse texto, percebendo que o propósito de Deus da criação era exaltar o homem acima de toda qualquer criatura. Quando nós vemos o Senhor Jesus, como o homem assumindo esse lugar, nós vemos nele aquilo que nós deveríamos ser. O texto aqui de Salmos está apontando para o ser humano. Mas em Hebreus, esse ser humano de quem ele fala é o Filho do Homem. Jesus Cristo é o Filho do Homem, sobre o qual já são anunciadas as profecias ali no Salmo 8. Ele possui a glória divina, ele torna-se verdadeiramente um homem. Nele, o segundo Adão, falado lá em Romanos capítulo 5, verso 4, a imagem original do ser humano, conforme intencionada por Deus, volta a ficar visível. E percebam, olha que interessante, isso me veio à mente agora. O Senhor Jesus é verdadeiramente homem. E na sua humanidade, ele representava o resplendor da glória e exata expressão do ser de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cristo é o que nós deveríamos ser. Não Deus, mas a imagem de Deus impressa em nós. O caráter de Deus impresso em nós. O caráter de Cristo em nós. Em nós. No verso 7, essa profecia parece que se torna turva. Por quê? Porque ela se refere ao homem, mas é Cristo, o homem, que está sendo descrito pelo profeta. Olha o que diz no verso 9. Vemos, todavia, que por um pouco, tendo sido menor que os anjos, Jesus. É Jesus esse homem. Esse homem aqui ideal, esse homem aqui apresentado no Salmo 8, aquele do início da criação, ele apontava para Cristo. Era Cristo. Os homens seriam aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo foi. E quando nós olhamos a vida do Senhor Jesus, ele foi aquele que obedeceu em tudo a lei de Deus. Então, como morreu por causa dos nossos pecados. É esse caráter, e é isso que o Senhor está imprimindo em nós. Porque nós estamos sendo transformados na imagem de quem? De Cristo. A imagem de Deus. Schumacher, ao comentar esse texto, ele vai dizer que o profeta, que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E aí ele procura transmitir o pensamento de que todas as coisas, incluindo os anjos, estão sujeitas ao homem, a Cristo. E ele ainda diz que no mundo por vir, o autor está anunciando, os anjos não governarão os homens, ao contrário, como espírito ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação, eles estarão sujeitos ao homem. E é revelador nós acrescentarmos o esquema que o William Barclay faz a respeito desse texto, em seu comentário. Ele diz que o autor de Hebreus, nesse texto, ele revela 3 coisas nessa passagem. A primeira, o ideal que o homem deveria ser, semelhante a Deus, o dono do universo. O estado atual do homem, a frustração em vez de domínio, o fracasso em vez da glória. O homem que foi criado para reinar se converte em escravo. E por último, como o homem atual pode ser transformado
um homem ideal em Cristo Jesus, através da conversão. A mudança foi operada por Cristo. O autor de Hebreus vê em Cristo, o único que, por seu sofrimento e glória, pode fazer com que o homem seja o que está destinado ao ser. E sem ele, nunca poderia ser de outra forma. Quando nós falamos que o homem seria menor do que Deus, que ele representaria a imagem de Deus, não é pelo poder, não é porque o homem seria um deusinho, mas porque Deus infundiu no homem o seu caráter. O Senhor, no meio da criação, ele transmite atributos ao homem, atributos que eram específicos, que eram, melhor dizendo, exclusivos. Ele compartilha isso com nós homens. Santidade, inteligência, bondade, essas coisas que nós temos são nossas, porque nós éramos bonecos de barro, nós não temos isso em nossa origem. E da onde essas coisas vieram? Vieram da natureza divina. Compartilhamos essa natureza quando estamos com Cristo. Ele é o elo, ele é a ligação, ele é o Deus. Homem. Juntando em si essas duas coisas, duas condições, por causa da queda, estavam completamente opostas. Olha o que diz Apocalipse capítulo 5, versos de 9 a 10. E então entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus constituístes reino e sacerdotes, ou reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Os crentes vão reinar com Cristo quando ele estabelecer o seu reino. É isso que a palavra de Deus diz. Não serão os anjos, mas serão os homens, a igreja, nós, os filhos de Deus, porque fomos comprados pelo seu sangue, porque o Senhor nos constituiu reino de sacerdotes, ou reis sacerdotes, e por causa disso nós reinaremos com Cristo sobre a terra. Se você me perguntar o que isso significa, eu não vou saber explicar. Mas uma coisa eu vou dizer. Nós temos domínio sobre toda a criação. É isso que a palavra de Deus diz. O Senhor vai restabelecer aquilo que inicialmente Ele fez, para que o homem fosse aquilo que Ele mesmo estabeleceu. No verso 8 ele diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ou seja, ele não deixou fora do seu domínio. O Salmo 8 fala do reinado do homem sobre a criação, quando o homem recebe o mandato de governar sobre tudo o que Deus tinha feito, e nada foi deixado de fora, as ovelhas e bois, assim como todos os animais do campo, as aves do céu, estavam todas debaixo do domínio do homem. O mandato foi dado para Adão como rei da criação. Ele foi colocado no pináculo da criação, pois Deus não deixou nada que não tivesse nesse mundo sujeito a ele. Era assim o homem antes da queda. E aqui o escritor ele pensa em Cristo como homem, ou seja, ele pensa nos dois. Ou seja, Cristo assume aquilo que nós deveríamos assumir. Cristo resgata para nós aquilo que Deus tinha preparado para o seu povo, para o homem. E aqui nós estamos vendo o entrelaçar
de duas realidades. Por quê? Porque na criação, quando Deus fala, dominai sobre todas as coisas, Ele estava falando do homem, mas Ele estava falando do seu filho. Não é o homem o fim de todas as coisas, mas é o próprio Deus. Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Westcott coloca de uma forma bem sucinta quando comenta o Salmo 8. Ele diz assim, que esse salmo não era e nunca tinha sido considerado pelos judeus como messiânico, nós falamos anteriormente, mas expressando o verdadeiro destino do homem. Ele encontra seu cumprimento no Filho do Homem, e somente por meio dele no homem. Ele oferece o ideal que foi perdido em Adão, e então recuperado e liberado por Cristo. E só nessa perspectiva, nós entendemos por que Satanás disse que todos os reinos desse mundo e sua glória pertenciam a ele, porque ele foi roubado das mãos dos homens. Quando o Senhor Jesus está ali, no deserto, Satanás coloca no lugar mais alto e diz, olha, se você me adorar, todas essas coisas são tuas. E aquelas coisas que Satanás apresenta, seria sim do Senhor Jesus. Porque ele, como homem, estava ali para tomar da mão do diabo aquilo que foi roubado. A autoridade e o poder que Deus tinha dado para que o homem vivesse nesse mundo. Não aprisionado, mas livre, partilhando da comunhão e da presença de Deus. Mas agora essas coisas estavam nas mãos de Satanás. Porque ele roubou esse domínio da mão de homens. Foi roubado a queda. Quando o homem preferiu fazer a sua própria vontade, não fazer a vontade de Deus. E é por isso que entendemos também o que Cristo queria dizer na narrativa de Mateus capítulo 28, verso 18. Ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele, como Cristo, como Deus, era Senhor, e como homem também era Senhor. Porque ele resgata da mão de Satanás aquilo que pertencia à autoridade e o poder desse mundo, que foi dado aos homens. Ele conquista como homem aquilo que Satanás havia roubado de nós. E de que forma ele conquista isso? Em primeiro lugar, obedecendo em tudo ao Pai. Em segundo lugar, pagando preço pela nossa desobediência. A Escritura diz aqui que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas da gente. Jesus cumpriu a mensagem ali do Salmo 8. Sendo encontrado em aparência de homem, ele se humilhou. Ele tornou-se obediente e obediente até a morte de cruz. E dessa forma ele conquistou para nós aquilo que Deus tinha nos dado, aquilo que nos foi roubado, a nossa liberdade. Lá em Filipenses capítulo 2, versos de 8 a 11. Ele diz assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também, ou por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todas as coisas a partir da morte e da ressurreição de Cristo estavam sujeitas a Ele. E essa sujeição, esse poder, sobre todas as coisas, Ele adquire. Porque Ele vence a morte.
Quando o texto diz que por um pouco menor que os anjos, e essa condição por um pouco menor está diretamente associada ao seu sofrimento, à sua morte, à sua humilhação, significa que por um pequeno espaço de tempo, por pouco tempo, ele foi feito menor do que os anjos, por causa da sua situação presente, por causa da morte. Por pouco tempo, ele estava em uma condição menor do que os anjos. Por quê? Porque ele era mortal. E por causa da sua humilhação, como nós vemos aqui, ele foi feito menor do que os anjos. Por isso Deus o exaltou, como diz o apóstolo Paulo, sobremaneira. Quando sua humilhação termina, queridos, ele não era mais menor que os anjos. O seu estado de exaltação alcançou plena realização quando foi coroado com glória e honra. Ele subiu aos céus, agora para assentar à direita de Deus Pai, da majestade das alturas. É Jesus que está reinando supremo. É Ele que reina sobre o universo. E quem é esse que reina sobre o universo? Jesus Cristo. Homem. Um homem que está sentado. É um homem. É um homem que é eternamente Deus. Que será eternamente. Eternamente homem. Eles percebam que todas as coisas apontam para Deus. Quando o Senhor Deus criou o homem, ele não estava pensando somente no homem. Ele estava pensando em toda a sua alma. Ele estava querendo, através de um homem, revelar a si mesmo. Por causa da desobediência e da maldição lançada sobre ele, sobre o homem por causa do pecado, o pecador nunca pôde experimentar plenamente o estado ali descrito no Salmo 8. É interessante o jogo de palavras que ele diz aqui, que mostra aqui no verso 8. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, há um jogo interessante aqui, de ver e não ver. Apesar de não vermos todas as coisas sujeitas a Cristo, após sua morte e ressurreição, todas as coisas lhe foram sujeitas como Filho do Homem, Redentor e Salvador do seu povo. Apesar de não vermos isso, essa é uma verdade. Todas as coisas estão sujeitas. E vai chegar um momento que essa sujeição se tornará clara, não somente para nós crentes, que vemos isso através das Sagradas Escrituras, podemos ver na prática as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Mas todo mundo vai perceber isso. E aí eles serão obrigados a se dobrarem diante do Senhor. Mas apesar de não vermos todas as coisas sujeitas a Cristo, após a sua morte, ressurreição e ascensão, todas as coisas lhe foram sujeitas. É o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 27, porque todas as coisas sujeitam debaixo dos seus pés, citando Salmo 8,6. Quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe suportou. O próprio Deus. Efésios capítulo 1, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para o ser o cabeça de todas as coisas, o Deus da igreja. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando, falou aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu. Quando ele diz que não vemos as coisas sujeitas, apesar de todas as coisas estarem sujeitas, mas vemos aquele que vem, Jesus, que
foi feito menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, e foi coroado em glória. E aí o autor está chamando a nossa atenção para o aspecto histórico de Jesus, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição ao mencionar o seu nome. Esse homem, esse que vai, por meio do poder de Deus, através de Deus, sujeitar o mundo que há de vir, Deus vai lhe dar o poder de sujeitar todas as coisas. Esse que diz que fizeste como um pouco menor dos que os anjos, que todas as coisas estão debaixo dos pés, esse é Cristo. Cristo impresso na criação e no propósito de criar o homem. É esse que, como homem, ele é maior do que nós, porque ele é aquilo que nós deveríamos ser como homens. E é interessante porque esse nome está vívido ali na mente dos leitores, como na nossa, por causa da pregação do Evangelho. Pois eles estavam familiarizados com o quê? Com os detalhes da vida do Senhor Jesus. A sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. O nome de Jesus trazia à mente deles, como na nossa, o conceito de salvação. Jesus obteve glória e honra para si e a vida eterna para nós, seu povo. Sua morte foi intencional. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo foi intencional com relação aos benefícios providos para os homens. Olha o que diz aqui: para que pela graça de Deus tomasse a morte por todo homem. E que homem é esse? São todos os homens do mundo todo? Não. São aqueles que são seus filhos. Como diz o verso 10, porque convinha que aquele, por causa de quem, porque todas as coisas existindo, produzindo muitos filhos. Esses homens são os filhos, somos nós. São aqueles que estão chamados de irmãos, no verso 11. Lá no finalzinho, por isso é que não se sente envergonhado de chamar irmão. Verso 12, a meus irmãos declararei o teu nome. Jesus consumou a redenção do seu povo ao experimentar a morte, para que nós, seu povo, aqueles aos quais ele escolheu, aqueles aos quais ele separou, e quando ele fala que para todo homem, a ideia aqui não é somente para o judeu, mas para o judeu, para o grego, bárbaro, cita, escravo, todo homem. Jesus consuma a redenção do seu povo ao experimentar a morte. Ele faz isso para que pudéssemos viver e reinar com Ele. Às vezes eu entendo isso. O Senhor Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Ele fala que é graça de Deus. Essa graça de Deus representa o seu amor. O Senhor se faz pobre para que nós nos tornemos ricos. Ele oferece o seu sangue para que nós agora sejamos constituídos reino e sacerdote e reinaremos com Ele. Ele fala que é pela graça de Deus, nós vamos entender que essa graça representa o amor de Deus. Porque se eu pudesse, como Pai, daria pernas ao meu filho, para que ele pudesse ser perfeito. E assumiria a sua deficiência física, para que ele pudesse, fisicamente,
ser um homem sem nenhuma complicação. Eu sei se teu ruído sono daria os seus ouvidos para o seu filho, para que ele pudesse escutar. E eu sei que todos aqui como pais dariam a vida para que esses filhos pudessem viver. Por isso que Deus fez por nós. Experimenta a morte. Uma morte dolorosa, uma morte sofrida, uma morte vergonhosa. Ele experimenta a morte, e isso quer dizer aqui, provar essa morte por todos os homens, em seu grau maior de crueldade, não como um mártir que aspira um estado de santidade, mas como um Salvador sem pecado, que morreu para libertar pecadores da morte espiritual. Ele faz isso por causa do seu amor, da sua graça. E agora nós temos um homem. Deus, homem, sentado à direita de Deus Pai, todo-poderoso. É somente que pela graça de Cristo que ele prova o amor dele, a morte por todos nós. Porque na cruz, o nosso Senhor recebe as dores infernais. Quando se retrata a morte do sacrifício de Jesus, as pessoas tendem a intensificar a dor física, o sofrimento físico pelo qual ele passa. Ele passa por uma morte terrível, sofrível. Ele é chicoteado, algo que não acontecia na crucificação. Ele é crucificado, e a morte de cruz é uma morte dolorosa, é uma morte terrível. Mas isso não é o mais grave, ou mais horrendo, ou mais difícil que o homem poderia passar, porque não somente Jesus foi crucificado, mas outros homens eram crucificados também. Mas o maior sofrimento de Cristo na cruz é que ele ali recebe sobre si o peso da ira de Deus, o justo juízo de Deus, as dores infernais, o sofrimento que todos nós iremos sofrer eternamente. Ele é ali na cruz, naquele momento. Ele recebe tudo isso de uma vez só. Ele recebe isso para que nós não recebamos a condenação do inferno, o sofrimento eterno, por causa do nosso pecado. E esse sofrimento eterno, Jesus recebe sobre si ali, no madeiro. A dor física ali, e o sofrimento físico, era somente uma metáfora. A dor do inferno e da ira de Deus estava sobre ele. É o amor de Deus que o faz assumir o nosso lugar. Como diz Romanos, capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui, queridos, abram Romanos capítulo 5, verso 8. Essa graça que o escritor de Hebreus cita, ela representa o amor de Deus. Quando Paulo diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui também está a certeza de que Ele vai nos resgatar desse mundo novo.
E também, Romanos capítulo 5, está a certeza de que Ele vai ouvir e responder às nossas orações, perdoar todo o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Quando diz, verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele na ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Como abandonar esse evangelho? Como não considerar, não abraçar todas as promessas em Cristo Jesus? Impossível. Como o próprio escritor de Hebreus vai dizer, lá no capítulo 10, versos 38 e 39, nós não somos daqueles que retrocedem, mas que avançam para a salvação, pela graça de Deus. Agora, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, como vemos ao Senhor Deus grandiosidade, não somente na pessoa de Cristo Jesus, mas também na sua obra. Porque na pessoa dele, ele manifesta a sua natureza de vida. Na sua pessoa, ele também manifesta a humanidade que o Senhor deu ao homem. A santidade de Deus. A imagem de Deus. Trabalhar em nós. A tua palavra diz que ainda não somos aquilo que deveremos ser, mas estamos caminhando para isso. Porque o nosso irmão maior, que também é o nosso Deus, é Senhor, é soberano Deus, conquistou para nós aquilo que o Senhor inicialmente tinha feito, Senhor Deus, e designado para que todo homem seja. Não haveria de não ser, porque em Cristo todas as coisas se completam. E todo o desígnio de Deus é cumprido. Senhor, fica com o teu povo. Que essa palavra console o nosso coração. Não somente para vermos quem é Deus. Não somente para reconhecermos a sua glória. Mas também para que nos dobremos a Ele. Para que entendamos que através dele a nossa salvação foi escrita. E hoje somos santificados, separados. E ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Mas quando o Senhor Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele, ao Cristo glorificado, toda a sua glória. Não porque seremos pequenos deuses ou semideuses, mas porque seremos aquilo que Deus mesmo planejou para que sejamos, para que possamos viver diante dele em plena comunhão e gozo. Fica conosco, Pai. Nos dá sentido àquilo que fazemos, ao culto que cultuamos, ao Deus que servimos, aos cânticos que cantamos. Dá sentido isso à nossa vida. E faça com que essas coisas façam parte de nós. Que o nosso culto, Senhor Deus,